Olá, pessoal do canal Conecta Bio. Vamos para mais uma aula de citologia, dando enfoque na célula animal, disciplina Biologia para pré-vestibular, professora Paloma. Esse é meu e-mail. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Conteúdo: será abordado citologia, estrutura da célula. O conteúdo da aula será abordado citologia, estrutura da célula animal, classificação celular, célula eucarionte animal, organelas e exercício de revisão. O que é citologia? Citologia é a parte da biologia que se dedica ao estudar as células, sua estrutura, o metabolismo, a estrutura celular da célula animal. Ela é constituída por membrana plasmática, que a gente pode ver aqui, citoplasma, que é a parte líquida da célula, que abriga as organelas, e aqui o material genético. Falando um pouquinho da estrutura. O citoplasma, dentro da estrutura celular, a gente tem o citoplasma, que é um espaço interno da célula, onde esse espaço pode ser chamado de hialoplasma ou citosol, que é toda essa parte interna aqui. Ele é um líquido viscoso e semitransparente, composto por água, sais minerais, enzimas e nutrientes. Aqui a gente tem aqui mostrando o citoplasma na célula ao lado. Classificação das células. Elas são classificadas em procariontes, como exemplo as bactérias, que têm o DNA aqui não delimitado, e as organelas esparramadas pela célula. Temos também células eucarionte animal e vegetal. Hoje, a gente vai dar enfoque na célula animal. Relembrando, fazendo um processo de organização. Toda matéria é formada por átomo, que a união de átomos formam moléculas e assim formam as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e por fim a gente tem o organismo, que hoje a gente vai trabalhar com a célula animal. Então a gente tem a representação aqui de um mamífero, o homem, né? Assim, a célula eucarionte animal ela é composta por material genético envolto por uma membrana nuclear, a carioteca, que é o núcleo aqui, ó. A gente tem que essa é a diferença da célula eucarionte para procarionte, a primeira diferença, né? Também existe várias organelas, como ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, que fica aqui em volta do núcleo, retículo endoplasmático liso, que está aqui, ó, complexo de Golgi, que é essa estrutura aqui em verde, lisossomo, aqui em amarelo, peroxomo, que a gente não tem a representação, mas é uma bolinha também que fica ali na célula, mitocôndria e centríolos, que a gente está vendo aqui, ó. Vou explicar cada organela e sua função. Antes disso, a gente vai continuar falando um pouquinho da estrutura. A gente tem que a célula, ela é envolta aqui por uma membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela envolve o citoplasma da célula, é formada por lipídios, proteínas e carboidratos. E é uma dupla camada de fosfolipídios. Esse fosfolipídio está representando aqui essa cabecinha com essas estrutura aqui. Esses são os fosfolipídios, é uma camada dupla, e a gente tem aí outras coisas, como as proteínas, os carboidratos e lipídios. Então, a gente tem na membrana plasmática os fosfolipídios, que podem ser classificados como parte hidrofóbicos, que repelem a água, enquanto hidrofílicos, que têm afinidade com a água.
Então, na bicamada lipídica, a gente tem essa parte aqui de cima, que é a parte hidrofílica, que podem ficar em contato com a água. E a parte hidrofóbica é essa aqui, em amarelo. Ainda na membrana plasmática, a gente tem proteínas plasmáticas, que vão realizar o transporte de substâncias, atividades enzimáticas e recepção de sinais hormonais. Existem a classificação das proteínas em proteínas integrais e proteínas periféricas. As proteínas integrais elas atravessam completamente a membrana, enquanto as proteínas periféricas não atravessam a membrana. Então, olhando aqui, a proteína transmembrana, essa em azul, onde a gente está vendo que ela atravessa toda a membrana. Já a proteína periférica, a gente tem que estar numa parte dessa membrana plasmática. Outras proteínas, além disso, a gente continua falando um pouquinho da característica da membrana plasmática. Ela é composta por carboidratos, que são glicídios, normalmente ligado a lipídios. Então, a gente tem aqui os carboidratos, que está ligado a uma proteína, e que formam, né, os glicolipídios. Então, a gente tem aqui mostrando esses glicolipídios aqui, ó, que é o carboidrato ligado ao lipídio. Os carboidratos são marcadores celulares e que diferenciam um tipo de célula do outro. Além disso, a membrana plasmática ela é considerada dentro do modelo de um mosaico fluido. Dentro ainda da membrana plasmática, a gente tem a relação da permeabilidade seletiva. O que significa? Que permite a passagem de algumas substâncias e impede a passagem de outras. A passagem de substâncias livres são carboidratos, CO2 e oxigênio. Proteína de transporte que tenha um canal hidrofílico em seu interior. Além de proteínas canais, como a aquaporina, que permite a passagem da água de forma mais rápida. Então, a gente tem aqui essa imagem mostrando aí na membrana plasmática essa aquaporina. E a gente vê que a molécula de água consegue passar de forma mais rápida. Saindo da membrana plasmática e abordando o citoesqueleto, que também faz parte da estrutura celular, a gente tem que o citoesqueleto é um grupo de fibras proteicas que sustenta e dá manutenção ao formato celular. Atua na movimentação e no transporte de substâncias. Pode ser classificado em microtúbulos, que a gente está vendo aqui, que está apresentado aqui em azul, filamentos intermediários, que é representado em verde, formado por subunidades fibrosas, apresenta aí de 8 a 12 nanômetros, e por último, microfilamentos, que está representado em roxo, que é formado aí por monômero de actinas, que tem 7 nanômetros. Assim, a gente passa para a próxima estrutura, que é o núcleo. A gente tem a célula ampliada aqui, e a principal ação aí do núcleo é armazenar o material genético, que é a cromatina, que está representada nesses filamentos aqui dentro, aqui a cromatina. A carioteca é a membrana que envolve o núcleo, ela é formada por poros e permite a comunicação entre o nucleoplasma e o citoplasma. O nucleolo é essa parte em roxo escuro, formada por RNA ribossômico, ou RNA-R. Funções do núcleo: controle das atividades celulares, armazenamento da informação genética, duplicação do DNA e a síntese e processamento do RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Agora, organelas, como o ribossomo. Ele é formado por um complexo com duas subunidades
a maior e a menor. É formado por proteínas de RNA mensageiro e a principal função é síntese de proteína. Como que acontece essa síntese de proteína? O ribossomo ele realiza a leitura da molécula de RNA mensageiro, que é essa que a gente está vendo aqui, fazendo ligação entre aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. E assim vão formar proteínas. A gente tem aqui, ó, formando, unindo essas proteínas. Aqui a gente tem, então, a formação de aminoácidos. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a subunidade menor do ribossomo, o RNA transportador, e a cada leitura do RNA mensageiro vai formando um aminoácido. E, no fim, forma-se uma proteína. O ribossomo ainda, ele pode ser um polirribossomos, que é a união de vários ribossomos que realizam leitura de um mesmo RNA mensageiro. Então, a gente tem imagem aqui mostrando esse polirribossomo fazendo a leitura desse RNA mensageiro. Além disso, o ribossomo realiza a formação de proteínas já sintetizadas no citoplasma que migram para o núcleo e se une ao RNA do nucleolo. O ribossomo, ele migra então para o citoplasma, quando ele está ali no nucleolo, através de poro da carioteca. Eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático, que é essa estrutura aqui do lado, e essas bolinhas em vermelho são os ribossomos, realizando síntese de proteína ou exportando para fora da célula. Eles podem ainda estar livres aqui na célula e assim a gente finaliza o ribossomo e passa para a próxima organela, que é o retículo endoplasmático rugoso, ou HER, que é a sigla, né? Então, a gente pode chamar ele também de retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma. Ele é formado por sacos membranosos ou cisternas, que são esses sacos do retículo endoplasmático rugoso. Ele fica ali próximo à carioteca do núcleo, que é a membrana do núcleo. Tem ribossomos aderidos e a continuidade entre a membrana do retículo endoplasmático e a membrana nuclear, carioteca. Função: transporte dentro da célula e síntese proteica. Falando agora sobre o retículo endoplasmático liso, ele não é granuloso, é formado por túbulos e a função dele é sintetizar esteroides, fosfolipídios, lipídios e carboidratos. Abordando agora o complexo de Golgi, ele é composto por cisternas empilhadas, várias cisternas, ou dictiossomos ou golgiossomos, que pode ser outras denominações. A função dele é atuar na modificação e na transferência de secreções. Ele ainda apresenta dois lados, o cis, onde são recebidas vesículas provenientes do retículo endoplasmático rugoso, e a face trans, onde se solta vesículas com substâncias que foram modificadas no interior do Golgi. Pode originar os lisossomos e a função é liberar proteína constituintes da membrana plasmáticas. Abordando sobre o lisossomo, que é uma organela, é uma vesícula pequena, arredondada, que contém enzimas digestivas no interior, que podem ser as hidrolase ácidas. Função: atuar na digestão intracelular. Aqui a gente tem uma animação mostrando o lisossomo, pegando uma substância e
fagocitou e agora vai degradar ela. O lisossomo ainda, ele pode realizar digestão intracelular. Então, aqui do lado a gente tem. Essa digestão pode ser digestão heterofágica, onde a gente tem um alimento, forma o vácuo digestivo e ocorre a digestão dessa substância. Ou digestão autofágica, onde esse lisossomo vai digerir estruturas próprias da célula, causando ali a morte ou matando algo que não faz bem à célula. O peroxomo são pequenas vesículas arredondadas, contêm enzimas que realizam a reação com oxigênio e outras substâncias orgânicas, realizam perda de hidrogênio e, nesse processo, forma água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. Essa água oxigenada é convertida pela enzima catalase, que vai formar água e oxigênio. A função do peroxomos são função de digerir algumas substâncias. Mitocôndria é uma organela muito importante. Ela tem a função do metabolismo energético da célula, obter alimento para a célula, energia, né, para a realização de todas as suas funções. Ela é composta por duas membranas, a externa, que é essa parte aqui, que é lisa, e a interna, que apresenta várias dobras, ou membrana das cristas, né, que a gente fala. No interior, há uma matriz mitocondrial, que é essa parte aqui, onde tem DNA, RNA, ribossomo, proteínas, e ele tem a função de sintetizar a sua própria proteína. Enzima do ATP. E assim, a mitocôndria também consegue autoduplicar-se. Centríolos é mais uma organela que é formada por dupla de cilindros, que a gente pode ver aqui no cantinho, formado por microtúbulos. A localização de centríolos é próxima ao núcleo e é denominado centromos. A função auxiliar na divisão celular, que é a mitose e meiose. Vacúolo. Funções dele: regular o pH, aqui a gente tem a célula animal, mostrando aqui o vácuo digestivo, onde ele tem as funções de regular o pH, controlar a entrada e saída de água por osmorregulação, armazenar substâncias, fazer a digestão, excretar os resíduos. Agora, para fixar esse conteúdo sobre as organelas, vamos fazer um exercício de revisão. Esse é um exercício de pré-vestibular da Universidade do Acre. O enunciado está aí. Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por... Pause o vídeo, tente relembrar. Letra D. Proteínas e lipídios. O segundo exercício de fixação, vocês podem fazer, tentar resolver sozinhos, e depois, se tiver dúvida, pode mandar e-mail, ou vou colocar aqui na descrição do vídeo a resposta correta. As células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar parte de si mesma como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática diretamente responsável por essa degradação é aparelho de Golgi, os centríolos, o lisossomo, a mitocôndria, o ribossomo. Mais um exercício aí para você fixar o conteúdo. 3. Coloque em cada número o nome da organela da célula eucarionte animal.
e cite a sua função principal. Então, você vai colocar aí o 1, 2, 3, 4, 5, vai colocar primeiro qual é a organela e depois aqui a função. Resumo da nossa aula de hoje. A citologia é o estudo das células, né? Foi abordada a estrutura celular, que é a membrana plasmática, núcleo, citoplasma e as organelas. Também especificamos aí a classificação das células, que pode ser procarióticas ou eucarióticas. Além disso, abordamos todas as organelas, ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, lisossomo, peroxomo, mitocôndria e centríolos. Ah, e vacúolo também. Essas são as referências que utilizei para elaborar essa aula. Agradeço. Qualquer dúvida, envie para o nosso e-mail e até a próxima aula.